Oi, 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 pessoas, tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Comigo também tá tudo bem, tirando todos os problemas, né? Não é muitos não, né? Mas sempre tem alguns, né? Aí fica tudo maravilha, mas nunca vai ficar, né? Por quê? Porque não é aqui o paraíso, tá bom? Aqui não é o paraíso. Paraíso é nel cielo, nel sky, the blue. O que o mestre falou? No mundo tereis aflições. E haja aflições, né? Sai de uma, dali a pouco vem outra. E vamos que vamos. E é assim que é, né? E é isso. Já dizia também o Salomão, e olha que ele era rei, hein? A enfadonha tarefa de viver. Espia uma coisa dessa. O cara era rei, sábio, tudo que, né, que nós hoje, pobres mortais, desejaríamos ser, né? Poderosos, etc, etc. E ele conseguiu, ele conquistou, ele, né? E ele disse, tá escrito lá, pode procurar. Vaidades de vaidades, é nesse mesmo capítulo aí, esse trecho aí, que a enfadonha tarefa de viver. Eu não considero tão enfadonha assim, né? Não considero. Eu acho maravilhoso ter estado aqui. Se perguntassem para mim, o que você quer que escreve no seu epitáfio? Olha só como eu tô chique. Pode escrever lá. Amei ter vindo. Perdoa, Pai, se eu não pude realizar todas as tarefas que me foram concebidas. Misericórdia de mim. Tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja me vendo, me ouvindo, né? E amém a todas as saudações. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então, eu estava assistindo, né, os nossos amigos, os prós. Aqui na internet é tão legal porque as pessoas já conhecem a linguagem dos seus iguais, dos seus afins, né? Por exemplo, na sua plataforma, né? No seu gueto não, né? Mas na sua turma, tem o seu linguajar específico, não precisa de ficar explicando. Não é legal? Por exemplo, a nossa vibe aqui é o quê? Os prós e os contras, né? As 3 letrinhas lá. Por quê? Porque nós somos ex e eles continuam lá, né? Dizendo que, né, a maioria das coisas que se diz aqui é verdade, mas que já passou, que para que ficar falando, né? Eu acho super legal. Aí você entra num vídeo, ou aparece, né, nas laterais, assim, pra gente, que é um outro grupo específico, né? Sei lá. Aí já tem também o linguajar que as pessoas já estão acostumadas. Você entra num outro, também as pessoas já... Eu acho isso tão bacana, né? Então, aqui todo mundo já sabe. É os prós e os contras, né? Que no fim da jornada, né? No fim da jornada,
Ninguém, eu pelo menos, e sempre digo aqui, não defendo nem este nem aquele do meu grupo, né? Eu sou sim uma crítica, tenho o meu estilo, minha maneira de falar, né? De questionar, de fazer as minhas reflexões, mas eu faço a minha carreira solo, né? Me identifico com alguns aqui, né? Com outros abomino, né? Que realmente já não são mais críticos, já é um caso assim, né? Doentio, mas enquanto, né? Nós pudermos nos manifestarmos, nós vamos continuar. Por quê? Porque nada nos impede, né? A lei nos dá esse direito, está lá na Constituição, ao menos que chega, não, né, que mude as leis, que mudem as diretrizes, né, da plataforma, aí, né, todo mundo tem que calar a boca, né, prós, contras, tutti quanti, everybody. Então, eu estava vendo, né, os últimos acontecimentos, então vocês veem que não dá para ficar quieto, né, tem que, né, às vezes você quer até chegar aqui, dar uma risada, contar umas abobrinhas, né? Mas aí já tem o conteúdo, já tá aí na mídia, já tá rolando, né? Os colegas de trabalho já, né, publicaram, né? É sobre os atentados, né, que sofreu a denominação. Então, eu quero dizer, primeiríssimo lugar, né? Eu quero dar os meus parabéns, né, aos irmãos, né, que deteram, né, o suspeito, que o amarraram, né, que o dominaram, que o amarraram suas mãos, seus pés, né, e o detiveram ali. Veja como ele era perigoso, hein? Por quê? Porque nós assistimos na semana passada, em todos os canais de televisão da tarde, né? Aqueles canais policiais, de um sequestro, né? De um ônibus, e o cara também estava de faca na mão, né? E ficou ali horas e horas e horas e horas, né? E ele dava a maior chance, né? Eu de casa eu torcia. Ele conversava com os policiais, ele olhava no celular, né? E eu falava, putz, grilo, por que esse motorista não empurra essa peça desse homem porta abaixo? Né? Então eu quero parabenizar esses irmãos, né? Que prenderam, né? Que fizeram esse trabalho, né? Foi maravilhoso, para vocês verem como ele era perigoso, né? Possivelmente era na minha opinião, né? Ele era sei lá, não vamos nos precipitarmos porque o peixe morre pela boca, né? E eu já fiz uma falha nossa aqui terrível, né? Fazendo um vídeo em cima de um outro vídeo e não era nada daquilo, se bem que o conteúdo, né, era 100% verdadeiro, né? Eu só errei de confiar num vídeo que eu me enganei, né? Que vocês sabem quem lá, o The Power do Mirinzinho lá, né? Do Mirinzinho lá. O garotinho lá, o esperto, que todo mundo já sabe. Pregador de Araque, como dizia no meu tempo. Ele é um pregador de Araque, né? Um fake news. Só que não, hein? Ele tá faturando, tem gente por trás dele, tem produção. Já disse uma irmã aqui nos comentários que ele já foi, inclusive, contratado para um programa. Gente, as coisas começam de brincadeira, mas elas ficam sérias. E o que a televisão precisa e o que a mídia precisa? De gente assim, cara de pau, né? Que tem coragem de divertir a galera, né? De empolgar, de emocionar, né? E tá bom.
Bom, então eu quero parabenizar esses irmãos, né, que estavam atentos, né, porteiros, que realmente deteram, né, essa pessoa, que eu, na minha humilde opinião, ele foi assim um caso isolado, né? Nos outros casos também, né, diz que a pessoa entrou lá, que a pessoa também queria, pelo que diziam, né, que ele também queria entrar para talvez ajustar as contas lá com uma pessoa, né? Enfim, foram 3 casos, né, mais ou menos assim. E eu quero dizer, né, não posso perder assim, que eu jogo muitas pontas, né, e depois eu mesmo me enrolo. Aí o que aconteceu? Os prós, né, um dos prós que estão aqui, eles disseram que isso é culpa da crítica. É isto o que a crítica está fazendo com algumas pessoas, né? Isso é culpa da crítica. Eu tenho absoluta certeza, mas vamos esperar, né, as investigações, se é que vai ter, né? Ou se também vão deixar para lá, né, vão orar mais, sei lá. Então, eu perguntaria assim para este prós, né? Você sempre diz que quando os críticos falam das tragédias, né, que a instituição, né, ocasionou com algumas pessoas, fracas de ideia, claro, né, com depressão, com algum problema que ficou assim sem saída, né? Então você sempre pede laudo, você quer ver laudo, você quer ver documentação, você quer ver que provem, você quer que os contraprovem, quero que vocês tragam as provas. E agora eu te pergunto, também gostaria que você trouxesse as provas de que esses 3 atentados têm alguma conexão, alguma familiaridade, alguma, né, a ver com algum dos críticos, sejam ele qual for, os meus afetos e os meus desafetos. Quero também que você traga esses laudos, né? Que faça uma investigação, né? Escuta, você é mandado de quem? Você conhece quem? Quem te mandou? Quem te autorizou? Você é um ex, né? Frequentador? Você é só um que passou aqui, viu, né, o acontecido? Como é que é? Então eu também gostaria, né, que você trouxesse, né, o laudo, né, acompanhasse, né, o caso seria esclarecedor, né, para ver quem é quem, né? Vai que né? Vai que né? Sabe por quê, meu querido? Eu, há muitos anos atrás, mas há muitos anos, esse negócio de entrar em igreja, né? O espírito, os demônios soltos por aí, isso já é muito antigo, já aconteceu em muitas igrejas. Não foi só nessa instituição, em muitas outras. Tá cheio de demônio solto pelo mundo, tá cheio de gente doida, tá cheio de gente que sai e que quer aprontar. E eu me lembro de um caso há muitos e muitos anos, pode até investigar, no Brás, nem existia celular, que também um irmão estava orando, era hora de oração, o presbítero estava orando e o indivíduo entrou pela igreja, e todo mundo orando e de olho fechado. Se não fosse o porteiro, ele também tinha esfaqueado o presbítero ali ajoelhado, porque ele estava de olhos fechados. E teve outros casos também que o indivíduo entrou dentro da igreja, ele não tinha nada a ver, não era ex nada, ele simplesmente, né, devia estar doido, devia estar, sei lá, pé da vida, ele simplesmente viu lá uma igreja acesa, ele entrou lá, né, claro que era amigo do alheio, né, pessoas perturbadas, e ele também foi direto para, né,
e pegou e quis esganar o presbítero que também estava de joelhos. Então, esses acontecimentos já acontecem desde antes você ter nascido. Não é divulgado por quê? Porque naquele tempo não tinha celular, não era essa mídia instantânea, esses zaps instantâneos, né? Que você viu, né? Todo mundo filmou e todo mundo postou na internet. E sem contar outras coisas que acontecem também nas portas das igrejas. Em todas, eu estou falando pela minha ex aqui. Do que gostaria também que fizesse uma pesquisa do tanto de carro que é roubado nas portas das igrejas. Carrões, né, que tem seguro, né, e carrinhos velhinhos de irmãos e de irmãs que só tem aquele carrinho que é uma condução, né? Um fusquinha, um golzinho, nem gol bola não é, aqueles golzinho ainda quadradinho, né? É um veículo em bom estado. Cansei de ver aqui na minha ex-comum, de fazer uma pesquisa assim, num ano quantos foram assaltados. Uns à mão armada e outros quando os irmãos saíram da igreja, né? Parece que deixei o carro aqui e cadê? Tinham levado o carro embora. Então, vamos falar mais uma vez, né, sobre, alguns perguntam também, né, estavam lá dentro orando, né, muita gente, né, faz esse questionamento, nossa, coitada, a irmã estava lá dentro orando, né, e agora, olha, Deus não guardou? As pessoas fazem essa pergunta. Mas o que está escrito também lá? E foi o próprio Salomão também que escreveu lá nos Eclesiastes. E vi que debaixo do sol acontecia tudo de bom e de mal, ao justo ou ao injusto. Percebe isso? Então, essas histórias de dizer, estava lá dentro da igreja e Deus devia ter guardado, coitada, olha, era só um carrinho, mas teve carrão também. Inclusive, de amiga minha comprou um carro do ano, carrão, e foi assaltada na porta, a mão armada. Simplesmente o cara chegou, dá o carro, foi embora. E olha o detalhe, o carrão era zero, né, praticamente novo, e ele foi encontrado, e ela nem queria que o carro fosse encontrado, né, porque já ficou, né, com maus presságios aquele carro, sem contar que eles bateram aqui, que eles bateram ali, que o seguro também nem pagou, e ela queria mais é que não encontrassem para ela comprar outro, porque nem daquele carro ela estava gostando. Que ela compra todo ano carro, né, carro novo, e ela gosta de testar os carros novos. E achar o carro dela, o carrão dela zerado. E os carrinhos velhinhos de algumas irmãs, também conhecidas e amigas minhas na época, não foram achados. Por quê? Porque eles roubam para reposição de peças, aí já é outro DP, né? Então, gente, é tudo uma questão de quê? De entendimento. E eu vi que tudo acontecia debaixo do sol, ao justo e ao injusto. Os que estão na igreja, os que estão no bar, os que estão na balada, os que fazem de tudo. Tem um dia aqui, né, da zebra. Então aí vem, né, também, e aí também eu morro de pena, né? Por quê? Porque tem aquela velha frase, né? Nem o mal chegará à sua tenda. Isso foi dito num momento específico, né, para aquele líder religioso. Era um recado de Deus para ele. Não é para ficar usando no teu cotidiano. Comigo não, eu estou blindada, não vai acontecer nada. Não que Deus não nos guarde. Ele guarda sim, eu sou prova viva disso. De quantas ele me guardou. De quantos livramentos, inclusive em trânsito, que eu adorava correr pelas rodovias e ultrapassar e no meio do caminhão vinha vindo um de lá e se não fosse o cara jogar para a esquerda, eu já, entendeu? Livramentos de Deus na hora, graças a Deus.
tive na hora, naqueles segundos, né? Eu tive como que vamos dizer? E muitos de nós, não é só eu, diariamente, caminhoneiros, muitos, né, se safam. Porque se os dois pensam de jogar o carro para o mesmo lado, vamos supor que eu me apavorasse e jogasse para a minha esquerda, eu também ia me ferrar. Mas eu tive na hora, né, fiquei firme ali. E seja o que Deus quiser. E quantos livramentos nesse Brasil todo que nós viajamos, carretas que vinham em cima da gente, nunca aconteceu nada. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória. Agora eu vou ficar, porque aconteceu com ele, porque ele não é protegido, porque ele não frequenta a igreja, porque isto, porque aquilo. Ah, dá licença. Então, olha, 20 minutos já, Edna. 20 minutos, Edna, e olha só. Então era isso. Parabéns aos irmãos, né, que deteram lá, né, o rapaz. E não foi a primeira vez, não vai ser a última, né? Então agora nós, e quantas vezes também já não aconteceu nos centros, né? Das pessoas arrebentar centros nos lugares, né? E jogar tudo pelo chão, né? Então agora o anticristo vai chegar e vai ser tempos difíceis, né? Terríveis, né? E quem tem culpa disso é os críticos. Ah, dá licença, né, prós? Dá licença, tá bom? Então, parabéns, né, aos irmãos que deteram, né, o homem perigoso que entrou lá, né? E nota zero, né, para a polícia, né, que semana passada, né, ficou a tarde toda para deter, né, um que estava também dentro do ônibus, né? E veio atiradores de elite, veio isto e veio aquilo, e no fim ele, né, acabou nem... Então, parabéns, viu? Foi assim, maravilhoso, né? O desempenho dos irmãos, né? E vamos esperar para ver de quem eles eram mandados. Qual foi o crítico que mandou eles fazerem isso lá? Que parentesco? Eles eram fãs de quem aqui na crítica? Quem foi o seu motivador, o seu influenciador, que o fez pegarem uma faca e entrar dentro da denominação para fazer alguma coisa? Né? Nós queremos saber. Assim como vocês querem saber, né? Cadê os laudos, cadê os documentos de que realmente estas pessoas, né? Essas tragédias aconteceram e vocês culpam a denominação. Tá bom? Era isso. Como passa rápido, né? Então é isso aí. Gratidão a todos vocês. E vamos que vamos, com entendimento, com sabedoria, de saber que todos nós estamos aqui nessa baixa terra. Se acontecer qualquer coisa aqui, como já aconteceu no Rio Grande do Sul, os tsunamis do Japão e tantas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, Portugal sem luz, os apagões, todos nós estaremos no mesmo barco. Uns vão sofrer mais, outros menos, mas vai ser assim, tutti quanti everybody. Não existem culpados. São coisas que acontecem e que nós temos que ter tolerância, paciência, lucidez, sensatez para aguentar firme e saber que nós não somos a Mulher Maravilha, nem o Super-Homem, né? E nem blindados, que a qualquer momento tudo pode acontecer, inclusive nada. Fui.